A tentativa de golpe médico que deveria livrar Bolsonaro da prisão virou uma armadilha mortal que pode mandar os próprios médicos para trás das grades. Neste exato momento, a Polícia Federal investiga criminalmente profissionais de saúde por falsidade ideológica, obstrução de justiça e fraude processual. Estamos falando de crimes que levam de 1 a 5 anos de prisão, perda do registro profissional e destruição completa da carreira médica. A história começou quando Bolsonaro foi preso por tentativa de golpe de Estado. De repente, o Brasil acordou todos os dias com um novo drama médico. Quedas misteriosas, confusão mental, déficit de memória, problemas cardíacos, sempre algo novo, sempre no momento exato, sempre acompanhado de pressão coordenada nas redes sociais e manchetes calculadas para gerar comoção nacional. O corpo virou palco político, a doença virou argumento de defesa e a medicina se transformou em instrumento de manipulação institucional. Esse padrão não é novo na história mundial. É o roteiro clássico de líderes autoritários quando a realidade jurídica fecha o cerco. Putin usa essa estratégia na Rússia. Berlusconi usou na Itália. Dezenas de ditadores latino-americanos já tentaram essa mesma jogada. Quando as opções legais se esgotam, a vitimização médica vira a última cartada de fuga. A mensagem subliminar é sempre idêntica. Este homem é frágil, idoso, está sofrendo, não pode ficar preso. Mas desta vez, a farsa encontrou resistência institucional sólida e o castelo de cartas desabou de forma espetacular. A primeira versão médica era emotivamente potente, mas tecnicamente frágil. Bolsonaro teria caído da cama durante a madrugada, batido a cabeça e sofrido traumatismo craniano. Um ex-presidente de 69 anos se machucando na cela era o suficiente para gerar comoção pública e pressão política imediata. Porém, bastaram algumas horas para a narrativa começar a se desfazer completamente. Por volta das 10 da manhã, a versão inicial já circulava em todos os portais de notícia. Às 2 da tarde começaram a aparecer os primeiros detalhes médicos contraditórios, e foi aí que advogados, jornalistas independentes e médicos que acompanhavam o caso pelas redes sociais começaram a notar inconsistências gritantes. O próprio médico que atendeu Bolsonaro mudou a versão publicamente. Já não teria sido uma queda da cama. Bolsonaro teria se levantado, tentado caminhar e então caído. Pode parecer um detalhe insignificante, mas muda completamente a dinâmica da lesão. Se ele caiu da cama, o traumatismo deveria estar em um lado específico da cabeça. Se caiu andando, a biomecânica é totalmente diferente. E aqui vem o detalhe fatal que destruiu a credibilidade. A lesão apareceu do lado oposto ao que seria esperado na versão inicial. Médicos que acompanhavam o caso apontaram imediatamente a impossibilidade física. Se a queda foi como descrita inicialmente, a contusão estaria do outro lado. A física não batia, a biomecânica não fechava. E quando versões médicas mudam publicamente dessa forma, não se trata mais de interpretação clínica, se trata de credibilidade profissional. Os exames começaram a chegar e trouxeram a verdade crua, objetiva e incontestável. Tomografia computadorizada, completamente normal. Ressonância magnética, absolutamente limpa. Eletroencefalograma, dentro de todos os parâmetros. Não houve lesão intracraniana, não houve hematoma subdural, não houve dano cerebral, não houve edema, não houve convulsão confirmada. Cada exame que voltava normal era mais uma rachadura na história fabricada. O traumatismo craniano leve que foi anunciado com tanto alarde, os próprios exames mostraram que nem isso se confirmava com gravidade. O suposto déficit de memória não encontrou evidência objetiva nos testes neurológicos aplicados. O drama todo simplesmente não se sustentou nos fatos médicos científicos. Mas o bolsonarismo nunca precisou de exames para funcionar. Precisa apenas de manchetes e narrativas emocionais que mobilizem a base. Quando os exames não colaboraram com a versão desejada, a estratégia mudou completamente de nível e passou a operar em outro plano psicológico. Começaram a insinuar demência precoce, confusão mental severa, desorientação causada por medicamentos da prisão. Surgiram relatos não confirmados de que Bolsonaro não reconhecia pessoas próximas, que estava temporalmente confuso, que precisava de cuidados médicos especiais urgentes. Tudo isso circulou amplamente nas redes sociais, sem qualquer base nos exames realizados, mas com muita repercussão emocional entre os apoiadores. O objetivo era cristalino: manter a pressão política por uma saída humanitária. Prisão domiciliar, regime especial, transferência para hospital particular. Alexandre de Moraes reagiu com dureza inédita e precisão cirúrgica.
Ele não apenas barrou as manobras, ele contra-atacou de forma devastadora. Primeiro, anulou imediatamente a sindicância que o Conselho Federal de Medicina havia aberto para investigar o atendimento prestado pela Polícia Federal. Classificou a iniciativa do CFM com termo jurídico pesado, desvio de finalidade, mas Moraes não parou na anulação. Determinou que a Polícia Federal colhesse imediatamente o depoimento do presidente do Conselho Federal de Medicina. É um gesto raríssimo na relação entre poderes, um recado institucional direto. Na prática, deixou cristalino: o CFM não tem competência legal para investigar procedimentos da Polícia Federal. E tem detalhe explosivo que torna a situação ainda mais grave. O médico que atendeu Bolsonaro e mudou publicamente a versão da queda é irmão de Ronaldo Caiado, governador de Goiás e aliado estratégico do bolsonarismo. Em política brasileira, vínculos familiares não são coincidências, são estratégias calculadas, conexões planejadas. Imagine a situação: um ex-presidente preso tentando benefício médico. A primeira versão não cola tecnicamente. Aí entra um médico com vínculo familiar direto com um dos principais aliados políticos. E esse médico muda a versão publicamente, ajustando detalhes para tentar fazer a narrativa funcionar. O timing não poderia ser mais calculado. O CFM tem histórico político pesado impossível de ignorar. Na pandemia, recusou-se sistematicamente a condenar cloroquina e ivermectina. Alegou autonomia médica enquanto o governo empurrava tratamentos ineficazes que custaram vidas. Foi alvo da CPI da Covid com acusações de postura ideológica que rachou a categoria médica brasileira. Moraes viu isso com clareza total. Proibiu qualquer novo procedimento do CFM e exigiu todos os exames do Hospital DF-Star. A investigação criminal começou com crimes pesados: falsidade ideológica, obstrução de justiça, fraude processual. Se médicos atestaram gravidade inexistente para beneficiar réu, podem ser criminalmente presos. Precedente existe e é recente. Em 2019, um médico foi condenado a 2 anos de prisão por atestado falso em processo trabalhista simples. Perdeu o registro e a carreira acabou. Aqui estamos falando de caso infinitamente maior: tentativa de interferir na custódia de condenado por golpe de Estado. Enquanto médicos sentem o peso da lei, explodiu bomba devastadora sobre Flávio Bolsonaro. Tony de Paula, deputado federal da direita e pastor evangélico, revelou informações explosivas ao vivo. Não foi comentário de passagem. Foi vídeo direto, olhando para a câmera, falando com todas as letras. A revelação foi arrepiante. As famosas rachadinhas de Flávio só não resultaram em cassação, porque Bolsonaro pai negociou diretamente com o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, supostamente forte e destemido, teve que literalmente se humilhar para salvar o filho. Gilmar Mendes sentou sobre o processo que poderia ter destruído politicamente a família inteira. Mas tem mais. O deputado revelou que houve oceano de corrupção nos hospitais federais do Rio durante o governo Bolsonaro. E quem comandou politicamente essas indicações corruptas? Flávio Bolsonaro pessoalmente. Instituições públicas que atendem milhares viraram palco de esquema sistemático comandado pelo filho do presidente. A ironia é brutal. O governo que passou 4 anos falando em combate à corrupção estava com um esquema montado nos hospitais federais, filho do presidente no comando das indicações. E segundo o deputado, o PT tem todas as provas guardadas: documentos, planilhas, áudios, bomba relógio política que pode explodir no momento mais estratégico. Flávio está em sinuca de bico perfeita. Não pode atacar o STF porque depende da proteção de Gilmar Mendes, não pode atacar o PT porque tem munição devastadora guardada. E não pode se apresentar como alternativa ética, porque o passado corrupto está documentado. A Polícia Federal seguiu protocolo absolutamente rigoroso nos exames médicos. Autorização prévia do STF, hospital privado de primeira linha, bateria completa de testes. Tomografia para verificar fraturas e hemorragias, ressonância para avaliar tecidos moles, eletroencefalograma para medir a atividade cerebral. Cada exame tem função específica e complementar. O resultado foi devastador para a narrativa. 0 gravidade comprovada. Tomografia limpa, ressonância normal, eletroencefalograma dentro dos parâmetros. Bolsonaro foi devolvido à custódia sem sequela, sem risco médico, sem base científica para qualquer benefício penal. A lógica é implacável. Exames normais mais versões médicas contraditórias equals evidência científica de falsidade deliberada. Se não havia gravidade real, mas laudos atestavam emergência, alguém mentiu conscientemente.
Se versões mudaram publicamente sem base técnica, alguém fabricou narrativa. A Polícia Federal possui provas objetivas, científicas e incontestáveis de que não havia emergência médica real. Os médicos que atestaram gravidade inexistente, que mudaram versões sem base técnica, que tentaram criar urgência onde não existia, agora podem ser criminalmente indiciados. E não é possibilidade remota, é investigação real em andamento. A ironia histórica é devastadora. Quem passou anos zombando de doentes, negando ciência, desprezando 700 mil mortes na pandemia, agora tenta se esconder atrás da medicina para escapar da justiça. Quem tinha nojo da expressão direitos humanos, agora reclama deles. Quem defendia que preso tem que se ferrar agora, implora por prisão domiciliar. A farsa desmoronou pelos fatos, não por perseguição. A justiça olhou para a ciência, não para narrativas políticas. As consequências caem em cascata. Bolsonaro continua preso sem benefícios, médicos podem ir para a cadeia por falsidade, candidatura de Flávio é politicamente inviável, CFM foi exposto como ferramenta política. O golpe médico falhou de forma espetacular. Tentaram usar medicina, CFM, vínculos políticos, laudos questionáveis. Absolutamente tudo falhou. E agora os próprios golpistas podem pagar o preço criminal dessa tentativa de manipulação. As instituições democráticas venceram essa batalha. O STF ficou firme, a Polícia Federal seguiu protocolos rigorosos, a democracia brasileira resistiu mais uma vez. E ficou provado definitivamente que ninguém está acima da lei no Brasil. Nem ex-presidentes, nem políticos influentes, nem conselhos profissionais, nem jalecos brancos que se prestam a jogos políticos.